gente, bem-vindos, bem-vindas ao canal Hoje Sempre. Vamos lá? Vamos conversar? Eu sumi, né? Ai, não gravei mais pra cá e não vou dizer pra vocês que eu vou voltar agora com as leituras de tarô, porque eu não vou, eu tô desenvolvendo um trabalho diferente com o tarô, tá? E eu vou trazer aqui somente quando estiver pronto esse trabalho. Vocês vão perceber aí também que vai mudar algumas coisas aqui no canal, não será mais do mesmo jeito que foi, tá? Muita coisa vai mudar. Agradeço imensamente a cada um de vocês que sempre esteve aqui neste canal comigo, você que contribui, né, com os seus comentando nos vídeos, o que não tem sido muitos comentários, mas os poucos que tem eu agradeço imensamente, tá, meus amores? Gratidão por isso, gratidão a todos vocês que chegaram aqui nesse canal e que vem evoluindo, vem crescendo junto comigo aqui nesse canal, tá? Eu gravei um vídeo no meu outro canal, deixei lá, tá? Falando sobre a dependência financeira, né? É bem interessante. Se eu lembrar, eu vou deixar linkado aqui para vocês, tá? Para vocês que não conhecem ainda o meu outro canal, ir lá assistir, que lá também vai ter muita mudança, muita coisa nova, muitas novidades, tá? O meu tempo ele é curto, é claro, porque eu estou trabalhando, lá também eu falo sobre isso, trabalhando, né, CLT e tal. Então, assim, eu tenho um tempo um pouco apertado, mas a gente vai fazer, dar tudo certo para não deixar, né, a peteca cair, e eu quero muito, muito mesmo continuar com vocês, tá bom? Foi uma das coisas que eu refleti muito também ultimamente, mas hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre as sombras, tá? Quem me conhece, quem tem um contato comigo, sabe que o meu arquétipo fixo é a Pantera Negra, tá? E quem sabe um pouco sobre esse arquétipo também sabe que esse arquétipo ele é um arquétipo que te leva, que nos leva, essa força arquetípica, ela nos leva a confrontar as nossas sombras, sabe? Olhar para as nossas sombras. E é sobre isso que nós vamos falar, tá? Olhando as sombras com a Pantera Negra, presta atenção nesse vídeo, que eu sei que ele pode ajudar você e pode ajudar pessoas que também talvez esteja passando pela situação e você conhece. Se você conhece, você tenha um ato de amorosidade, compartilhe o vídeo com a pessoa, né? Para ajudar, pode ajudá-la muito. Bom, então vamos lá. Eu sempre tenho a Pantera Negra comigo, tá? Esse não é um arquétipo, eu vou estar na força da Pantera Negra, daqui a pouco eu saí, né, tirei a força da Pantera Negra. Não, está sempre comigo. Só que de tempos em tempos ela se manifesta. Quando eu estou pronta para algo, ela se manifesta, tá? E eu eu me permito levar pela força dela. Eu confio nessa força, eu sei que tudo que ela vai me mostrar é algo que eu estou pronta para lidar, para trabalhar. Está na hora. Então eu entendo, eu compreendo muito isso. Gente, eu fui uma criança, uma pessoa muito pobre. A maioria também conhece essa história, lá do outro canal e também desse aqui. Eu fui muito pobre a minha infância inteira. A gente viveu com menos do que o básico. Tinha vezes que nem o básico nós tínhamos, né? E eu cresci vendo a dependência financeira dos meus pais, tá? A minha mãe era totalmente dependente dos meus avós,
sabe? Quando faltava lá em casa, o primeiro lugar, a primeira casa, a primeira porta na qual ela batia era lá nos meus avós. O meu pai é um homem incrível, sabe? Eu amo muito aquele homem, mas ele era, até hoje, ele é muito irresponsável em se tratando de dinheiro. Então, assim, cresci ali vendo aquela coisa de tomar emprestado, faltar ter sempre um lugar onde correr, né? Sempre tem aquela pessoa que está te salvando, te tirando do sufoco. Eu cresci muito vendo isso na minha infância inteira, né? Saí de casa muito cedo e fui ser dependente de outra família, né? Fui ser dependente de outra família. É lógico, eu trabalhava por aquilo, eu trabalhava, mas era totalmente dependente. Tudo que eu precisava, né? Era essa família quem providenciava para mim, né? Vamos olhar aqui de um aspecto maduro, tá? Sem querer falar, sem querer olhar que, poxa vida, mas você trabalhava, poxa vida, mas você... Não, nada disso. Maturidade. Vou contar para vocês da mesma forma que eu consegui observar a situação, tá? Então, saí dessa família, fui morar num apartamento, num lugar com meus irmãos. Vim para Betim, fui morar com meus irmãos. Totalmente dependente deles. Menor de idade, não estudava, não trabalhava. Então fui ser totalmente dependente deles. Depois fui trabalhar com uma prima minha, onde ela supria ali as minhas necessidades básicas, eu também totalmente dependente dela. Meus irmãos, cada um foi viver sua vida, foi seguir seu caminho, certíssimos, tá? Hoje eu olho para isso de um lugar de curado e agradeço imensamente, né, a eles por tudo que eles fizeram por mim. Porque eles fizeram tudo o que eles podiam fazer e até mais do que eles deveriam ter feito por mim, né? Então eu fui lá, eles foram viver a vida deles, eu fui morar com uma prima minha, totalmente dependente dela, só ela trabalhava, eu não trabalhava, aquela coisa toda, aquela loucura, né? Aquele desconforto que você já conhece, que se torna confortável de certa forma, porque com aquilo ali você já sabe lidar, né? É mais ou menos isso que acontece conosco. Então eu fui viver com ela, depois ela arrumou, ela casou, casou não, ela foi morar com o marido dela, a vida dela deu um giro, ela precisou seguir a vida dela, e o que acontece? Eu vou morar com o meu ex-marido. Eu tinha 13 anos de idade, fui morar com ele. Novamente entrei na sombra, abaixo, sentei à sombra de alguém. Entende? Quando você está sempre, você não precisa ter responsabilidade com nada, porque tem sempre alguém cuidando do básico para você e você está acostumado com o básico. Sabe? É o mínimo que você tem, mas você está acostumado com aquilo. Você pode até sentir ali um certo desconforto, uma vontade e tal, mas você não vai fazer nada. Poxa vida, eu tenho aqui. Foi isso que aconteceu. Vivi por muito tempo com ele, foram 10 anos. Tivemos a nossa primeira filha, a minha primeira filha. Eu tive a minha filha. Logo depois eu me separei e fui trabalhar, fui viver sozinha, né? Não dei conta e arrumei outra pessoa. Fui sentar à sombra dessa pessoa. E por muito tempo foi assim a minha vida. Eu sempre tendo alguém para onde correr, né? Eu sempre tendo alguém que fosse me tirar do sufoco, fosse me tirar um salvador. Eu sempre tinha um salvador, alguém que me salvava na hora H. E eu me acostumei muito com isso.
muito mesmo. Então, assim, a questão de você comprar algo de olho, tendo na sua cabeça que outra pessoa vai pagar por você, para você. Você fazer algo tendo na cabeça que outra pessoa vai assumir aquilo para você. E foi assim por um tempo. Entende? Foi assim por um tempo. Só que uma das coisas que eu aprendo muito, que eu sempre falo, eu aprendo muito com meu marido, e uma das coisas que eu venho aprendendo com ele, e o fato de olhar essas sombras agora tem muito a ver com ele, é o seguinte: ele é uma pessoa super responsável, tá? Financeiramente. Ele é assim, se ele fizer uma dívida com você, você pode ter certeza, ele vai pagar aquela dívida. Então, assim, ele tem muito esse, sabe? Ele tem essa responsabilidade com os compromissos dele. E uma das coisas que eu identifiquei é que eu não tenho responsabilidade, eu não tinha responsabilidade financeira nenhuma, sabe? Aquela coisa de você comprar além do que você tem capacidade de pagar. Aquela coisa de você assumir um compromisso. Se eu não tiver, fulano vai me arrumar. Mas eu nem tinha comunicado isso com a pessoa. Então a pessoa é pega totalmente desprevenida naquela situação. O que me fez olhar para a situação, o que me ajudou também a olhar para essa situação, foi o fato de que eu não pedia, eu comentava o assunto e meu marido simplesmente falava assim: entendi, só isso. Aí eu ficava, sabe quando a criança, ela começava, poxa vida, mas ele não vai fazer nada, ele não sabe que eu não estou trabalhando, ele não sabe que eu não tenho salário, ele não sabe disso, ele que não sei o que tem. Tipo assim, totalmente infantil, gente, de um lugar totalmente infantilizado, sabe? Onde o pai e a mãe têm que prover para a criança, porque a criança é criança e ela, sabe? Aquela coisa, eu quero meu brinquedo, como diz o professor Hélio Couto, é como uma criança que chora, que faz birra, porque quer um brinquedo na hora que ela quer. Era mais ou menos isso. Então eu parei um pouco, prestei. Foi aí que algo dentro de mim começou a queimar, sabe, a arder. Eu falei, cara, o que está acontecendo comigo? Aqui entra a importância do autoconhecimento, sabe? É você saber identificar quando você está vivendo um aspecto, uma sombra, essa sombra está manifestando e você, muitas vezes, nós estamos dando palco para essa sombra, sabe? Deixando que essa sombra, ela nos domine, ela sabe? É sobre isso. Então, eu comecei a ficar inquieta com isso. É lógico que o meu ego infantilizado criou um monte de teorias para isso, começou a ser tão infantil a ponto de pensar o seguinte: olha, meu marido não me ama, porque ele não se importa comigo. Como assim? Eu tô falando com ele que eu tô devendo e ele não vai fazer nada. Gente, qual a obrigação dele em assumir uma dívida que não foi ele que fez? Qual a obrigação dele em assumir uma dívida de alguém que sabia que não tinha o dinheiro, que não ia poder pagar aquilo, mas fez assim mesmo? Então, eu não sei se ele percebe isso desse lugar, mas sem perceber, ele acabou me ajudando nesse processo. Aí o que acontece? Quando é assim, eu entendo, olha, eu preciso olhar as minhas sombras.
Quando eu falo eu preciso olhar as minhas sombras, aí eu começo a sonhar com ela, né? Com a Pantera Negra. Que todos os confrontos que eu faço, todos os olhares na minha própria escuridão, eu tenho essa força, essa companheira que me leva, que me ajuda a olhar para essas sombras, que me dá força, que me dá coragem para enfrentar essas minhas sombras. Sabe? Para encarar, para aprender. Não é para você negar e a gente entra, primeiro você entra numa negação total das sombras, até você entender que, poxa vida, peraí, isso aqui é um problema real, é uma situação aqui que está me mostrando aqui um problema real. Eu tenho que assumir esse BO, eu tenho que resolver esse BO. E aí sim você entende que você é você por você mesmo. Ninguém vai olhar as suas sombras para você. É um trabalho interno, seu, é muito seu. Qual a força arquetípica que você vai utilizar para olhar essas sombras, eu não sei. Também é algo seu. Entende? A Pantera Negra é o meu animal de poder. Então, independente de qualquer outro arquétipo que eu esteja utilizando, a força dela sempre vai estar comigo. Entende? Então, com esse arquétipo, eu percebi isso. E eu percebi a minha total irresponsabilidade financeira. Eu percebi a minha dependência total, tanto emocional quanto financeira, que eu sempre precisava de alguém, eu sempre estava às sombras de alguém. Alguém sempre estava me socorrendo, sempre estava me tirando a corda do pescoço. Então, aqui entra o seguinte: nesse momento você precisa parar tudo que você está fazendo e voltar a sua atenção total para aquilo ali, para aquela situação. Olhar essas sombras. Cara, as minhas dívidas, a minha bagunça financeira externa, elas estão apenas refletindo essa bagunça financeira, essa bagunça interna que as sombras estão, sabe, que eu estou criando. Aquilo ali é apenas o reflexo. Então é hora de você parar tudo e botar ordem na casa. Permitir que a luz, ela entre, ela expunha as suas sombras. Você vai ficar desconfortável pra caramba, você vai sentir vergonha, tá? Mas não é interessante que você se mantenha na vergonha ou na culpa. Mas você vai sentir, porque você está humano aqui agora. E você tem um corpo sentimental, então você vai sentir. Tá? E sentir é importante. Olha para o seu sentimento também com carinho. Não negue, não tente reprimir o sentimento, não tente, sabe, nada disso, se encolher. Não, nada disso. Perceba, porque através do sentimento você vai perceber os desconfortos que aquela sua crença, a crença que você tem, o padrão que você vem vivendo, vem sustentando, você vai perceber os desconfortos que esse padrão traz para você, para o seu corpo, para o seu ambiente, as somatizações que isso traz para você. E só através daí você vai conseguir trabalhar e resolver essa situação. Não se resolve você não resolve um problema tentando negá-lo. Muito pelo contrário, você precisa assumir.
Aqui entra a parte da responsabilidade. Foi onde que eu olhei para minha vida e falei, cara, eu sou uma irresponsável, tá? Eu no meu lugar não me venderia nada, eu no meu lugar não me emprestaria nada, eu no meu lugar não colocaria nada nas minhas mãos, porque eu não tenho responsabilidade. Eu não tinha responsabilidade, mas a partir de hoje eu escolho assumir cada aspecto da minha vida, cada situação da minha vida, cada retorno que eu causei, cada retorno que eu causei vivendo tanto tempo essa sombra, eu assumo tudo isso, é responsabilidade minha. Então eu vou resolver, eu resolvo a situação. Eu resolvo. E as coisas elas começam a se encaixar. Você começa a encontrar ali no meio da escuridão saídas, formas para você resolver a situação. Não é magia, não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra. Isso leva tempo. Isso leva tempo, isso leva confronto, isso leva recaídas, tá? E aqui você precisa ter muita paciência consigo mesmo. Ter paciência, tá? Ter paciência. E ter paciência não quer dizer que você vai ficar cedendo todas as vezes que algo acontecer, você vai ceder. Não. Vai aparecer oportunidades incríveis para você ceder. Você precisa se manter firme, precisa ter certeza, sabe, do que você quer para a sua vida. O que você quer? Você quer ser responsável? Você quer se tornar uma pessoa independente financeiramente? Ótimo, então vamos parar. Primeira coisa que a gente precisa fazer: vamos parar de comprar. Vai ter recaídas? Vai. Mas você precisa se manter ali, sabe, na linha, não ceder às tentações, né, digamos assim, e se manter firme para você sair dessa situação. Não é fácil, não é. É uma luta constante, diária, que assim, é coisa de você perder o sono à noite? Claro, é. Mas toda vez que você perder o sono, não vai se levar para o lado negativo da força, não. Comece a pensar em formas, em situações onde você está resolvendo a situação. E não no crescente daquilo. Tá? É na resolução, foca na resolução. Somente isso. Entende? Então, ali eu percebi a minha irresponsabilidade financeira. A irresponsabilidade financeira, né, ela vem da dependência. Se você tem alguém que você está sempre socorrendo essa pessoa, a dependência dessa pessoa a você, ela é extremamente grande. E você precisa abrir os seus olhos para ajudar essa pessoa. Comece a dizer não para ela. Comece a ouvi-la, tá? É claro, comece a ouvir. Mas diga não, pergunte para ela, e aí, como que você vai resolver isso? Sabe? Isso ajuda muito. Ah, eu preciso de tanto. Você me empresta? Não, eu não tenho, eu não posso. Eu não posso te emprestar. Vai doer para essa pessoa? Vai, mas se ela prestar atenção, ela vai se libertar. E você também vai se tornar uma pessoa livre. Porque a dependência,
Quando você depende de alguém, ou alguém está dependente de você, estão duas pessoas amarradas uma na outra. Sabe? E você também precisa olhar para dentro e entender por que eu me sinto em dívida com tal pessoa. Porque se você está sempre salvando essa pessoa, você sente que você tem uma dívida com ela, de alguma forma. Sabe? Então é hora de você também parar e analisar. Por que eu estou sempre salvando fulano? Porque existe algo ali, tem algo ali que você precisa estudar e se libertar também. Então é liberdade para você e para outra pessoa. E você pode ter certeza, se essa pessoa ela não acordar para essa situação, ela vai procurar outra pessoa que de alguma forma se sente em dívida com ela, em quem ela vai escorar, tá? E isso vai continuar, vai gerar uma bola de neve na vida dela, até que ela tenha consciência de que precisa trabalhar, que precisa resolver essa situação, precisa crescer, é isso. Cara, eu preciso crescer, eu tenho que crescer. Foi esse o insight, o estalo que me deu. Eu preciso crescer. Eu não sou mais criança. Porque na infância eu era totalmente dependente de pessoas que eram dependentes de outras pessoas. Né? É um ciclo sem fim de dependência. Se você olhar bem, é mais ou menos isso. E eu cresci desse jeito, dependente. Agora eu percebo, cara, eu preciso crescer, eu preciso ser responsável. Sabe? Olha, a coisa ficou tão ao extremo que o que aconteceu foi o seguinte. Quando o meu marido começou a falar, não, eu não tenho, não tem como, não vai dar, eu comecei a pedir dinheiro emprestado para minha filha. Minha filha começou a trabalhar, eu comecei a pedir ela dinheiro emprestado. Aí eu parei. Falei para meu papai, peraí, como assim? Tá tudo errado esse negócio aqui. Tá tudo errado. Tá tudo fora o negócio saiu do controle totalmente. E aí foi que eu... Cara, fala sério, o que está acontecendo comigo? De onde vem isso? Por que eu estou neste lugar? Como que eu cheguei aqui? Como que eu me trouxe para cá? E aí começou o mergulho. Aí começou o meu processo de olhar as minhas sombras. Então, assim, nesse olhar para as sombras, eu acabei percebendo muita coisa, eu acabei, sabe, identificando muitas situações que mudou muita coisa, tá? Mudou muita coisa em relação do que eu acreditava com o que eu acredito agora. É uma mudança total de crenças, de paradigmas. Sabe? Aqui, quem vos fala não é a mesma que fez o último vídeo sobre de tarô para vocês. Eu percebi muita coisa também relacionada a essas leituras de tarô. Veio pessoas conversar comigo que pôde me mostrar muito a dependência delas com as leituras de tarô. Esse é o assunto para outro vídeo que nós vamos conversar mais para frente, mas isso abriu, eu falei, cara, não é isso que eu quero, não é esse o meu propósito com o tarô. Se eu quero ajudar pessoas, eu não posso criar dependentes. Eu não posso alimentar a dependência das pessoas na leitura de tarô.
Porque o tarô não é para isso. Não é para você ficar ali sentado, deu no meu horóscopo que, por exemplo, que algo ruim não sei, pode acontecer comigo, então eu nem vou sair de casa. Tomando decisões baseadas em leituras geral num canal no YouTube. Isso trouxe muita clareza para mim e eu pude ver muita coisa, gente, que de certa forma eu falava, cara, eu estou ajudando a alimentar isso. Então eu preciso mudar isso aqui. Então, a partir de agora eu vou trabalhar com o tarô de uma forma diferente, de uma forma terapêutica para te ajudar a olhar as suas sombras. Sabe? E não para te manter ali alimentando as suas sombras, alimentando os seus medos, porque simplesmente tal taróloga assim falou que assim assado. Então isso me trouxe uma clareza muito grande, porque desde o início, para mim, eu trabalho com tarô identificando aquilo que eu preciso mudar na minha vida, identificando onde eu estou precisando melhorar, quais os meus pontos fortes, sabe? O que o universo quer me mostrar naquele momento, tomando as minhas decisões não baseada naquilo ali. É lógico, vai me dar uma clareza, vai me mostrar alguma coisa, vai. Mas eu não tenho que fazer exatamente do jeitinho que está ali, do jeitinho que me mostrou, ou ficar tentando, parado, sentado, deixando a vida correr. Por quê? Fechar a porta, ficar dentro do quarto, sabe? Começar a desconfiar de todo mundo. Porque tal tarólogo assim, falou que alguém vai me trair, que alguém vai puxar o meu tapete. É chegar no trabalho e ficar de uma forma hostil, desconfiada, afastando todo mundo de mim. Porque tal tarólogo assim falou que lá no meu trabalho tem alguém querendo puxar o meu tapete. Aí você começa a olhar para todo mundo com desconfiança, simplesmente para de viver. E você deixa o seu destino ser desenhada por uma taróloga. Mas não é que ela está desenhando aquilo. Quando você pega aquilo para a sua vida, traz para a sua vida como uma verdade absoluta, cara, isso aqui é verdade. É isso mesmo, realmente é assim mesmo. É isso que está acontecendo. Por que o trabalho de adivinhação não é difícil? É simples, você chega, me conta a sua história, eu vejo a sua disposição, então eu sei como pode acontecer. Aí eu apresento para você uma das possibilidades ali da frente. E você começa a caminhar naquela direção. Aí você fala, tá vendo? Tal tarólogo assim, tal adivinha assim, falou comigo que isso ia acontecer. Você não fez nada para evitar aquilo, sabe? Você não tomou outro caminho, não tomou outra direção, não se levantou, não falou, não, isso aqui não. Esse caminho aqui, ele tá aí. Mas eu não vou passar por ele não, essa porta aqui está aberta. Nem todas as portas que estão abertas significa que você tem que passar por elas. Aqui entra o seu poder de escolha. Você pode escolher um outro caminho. Sabe, o tarô não é destino, de forma alguma. Ele vem, ele te mostra as energias que estão ali no seu campo e mostra para você uma das
infinitas possibilidades que existem no seu campo. Fazer aquilo acontecer ou não é uma escolha sua. Nenhum tarólogo, nenhum tarô tem o poder de fazer isso. A escolha é sempre nossa, é sempre individual. E esse mergulho que eu dei me mostrou muita coisa que precisa, sabe? Eu estava insatisfeita já há algum tempo, sabe? Cara, tá todo mundo fazendo isso aqui, mas eu não sinto que isso aqui realmente venha trazer uma transformação, uma mudança real na vida das pessoas. Eu lancei um curso de tarô para quê? Para ensinar as meninas, as pessoas que fizeram, né, que se inscreveram, que fizeram as aulas comigo, para ensinar a elas como utilizar o tarô como uma ferramenta para o autoconhecimento, sabe? E não como destino, como caminho. É uma ferramenta, é algo que você vai utilizar para te ajudar, sabe? E não algo que você vai usar como uma verdade última na sua vida, sabe? Então, recapitulando aqui o que nós falamos, resumindo, tá? É muito importante você acolher as suas sombras. É muito importante você olhar as suas sombras, por mais constrangedora que ela possa ser. Quanto mais vergonha você sente de um aspecto negativo seu, é ali que esconde o seu potencial, tá? O Vale Ensolarado está logo após aquela montanha. Essa montanha, ela vai apresentar dificuldades, você vai ter dificuldades, você vai ter que caminhar, vai ter que escolher subir por ela para você ter a melhor visão de lá, para você encontrar o sol, para você ver. E de lá você pode olhar o caminho que você percorreu, mas também pode olhar o caminho que você ainda tem por percorrer. E pode te ajudar a desenhar um caminho diferente para você. É isso que o tarô faz. Ele te mostra uma amplitude, ele te mostra e te dá o poder de desenha o que você quer. Comece, a partir de agora, criar o que você quer. Você quer o quê? Continuar na dependência, Catarina? Ou você quer sair daqui, desse lugar de dependência e se tornar uma mulher adulta, madura e crescida? A escolha é sua. Todas as portas estão abertas. Escolha por qual você vai passar. É simples assim. Uma das crenças que eu descobri também, vou falar rápido aqui que esse vídeo já está ficando longo e eu tenho que sair para trabalhar também, né? Mas uma das coisas que eu descobri também com esse arquétipo, né, nesse mergulho, foi a questão do medo de ter dinheiro e as pessoas me tomar dinheiro emprestado, me pedir dinheiro emprestado. Houve uma vez onde eu estava indo muito bem, eu estava tendo consulente todos os dias, todo dia dinheiro entrava, todo dia. De repente começou a aparecer pessoas que eu nem lembrava delas mais, pessoas que trabalharam comigo no meu primeiro emprego CLT, me pedindo dinheiro emprestado. Teve uma que até falou para mim o seguinte, que ela estava devendo a agiota e que ele ia matar os filhos dela. Não
Não pode falar essa palavra aqui, né? Mas eu falei, desculpa. Que ela estava devendo essa pessoa e que essa pessoa estava no pé dela. Teve outro que um dia me mandou mensagem me pedindo R$ 80 emprestado para comprar um gás. Não, onde tem gás de R$ 80? Fala que eu vou procurar também. Teve outros. E assim, todos os dias eu recebia mensagem desse tipo. E eu falava, gente, como assim? E eu comecei a sentir muito incomodada com aquilo. Falei, cara, será que eu tenho cara de banco, por acaso? Sabe? E fiquei assim, conversei sobre isso com meu marido, a respeito dessa situação. E conversei também com uma pessoa que eu conheço, ela tem um canal aqui no YouTube, a Vanessa. Conversei com ela a respeito disso. E ela ainda falou comigo, será que não é alguma crença sua, Catarina? Será que eles não estão tentando te mostrar alguma crença sua? Mas eu não olhei na época, sabe? Eu não olhei. Então, eu acabei percebendo isso. Mas cá para nós, o que é melhor? Você ter dinheiro o suficiente e sobrando para você poder emprestar ou não para os outros? É claro, cuidado com a dependência, né? Ou você ser a pessoa que está sempre pedindo emprestado? Parece que naquele momento eu escolhi o caminho de ser quem estava sempre pedindo emprestado, porque era um caminho que eu já conhecia. Eu não queria passar pelo desconforto de ter que falar não para as pessoas. Eu não queria falar não para os outros. Mas eu também não podia atender cada grito que vinha do além para mim. Porque eram pessoas que eu nem conversava direito. Eu nem lembrava dessas pessoas. Coisa de mandar mensagem no Facebook, eu nem sabia, nem conversava direito com elas. Nem quando a gente trabalhou junto, eu conversava com elas, não é que eu falava assim, foi o seu colega de trabalho, que não sei o que. Não. Pessoas que passaram por um curto prazo, um período curto na minha vida. E eu tive que ter o desconforto de falar não. Não, eu não tenho, não, eu não posso, não, eu não tenho essa quantia. Teve uma que mandou uma mensagem para mim, nós tínhamos acabado de pagar aluguel. Tá? Tinha acabado de pagar aluguel, tinha acabado de pagar as contas, tinha acabado de fazer compra para dentro de casa. Eu falei, não, eu não tenho. Entende? Porque eu realmente não tinha, eu não tenho esse dinheiro aqui agora. Entende, gente? Então, assim, são coisas que a gente traz com a gente e aquilo fica ali camuflado, criando uma realidade, a gente criando aquela realidade, vivendo aquilo de uma forma tão sutil que é preciso olhar com atenção, colocar o foco, que é algo que a Pantera Negra faz. Ela coloca o seu foco naquela situação específica. Então você vai trabalhar aquela situação em específico. Quando eu estava com a Pantera para resolver questões espirituais, foram questões espirituais. Sabe? Agora que eu falei, não, eu tenho que resolver isso, é uma questão financeira, material, que já está, isso já durou por tempo demais, já chega, basta, colocou meu foco naquilo ali, então vamos olhar para isso aqui, vamos resolver isso aqui. E aqui também entra a questão dos arquétipos, gente, não é milagre, não é magia, sabe? Não é mágico, não é boom, não. Você precisa ser intencional no que você vai fazer. Porque você quer uma leitura de tarô? Seja intencional. Seja específico. Não, eu quero uma leitura geral, eu quero saber como é que está toda a minha vida.
Isso não precisa de uma leitura de tarô. Senta com um caderno, começa a escrever, que você vai perceber como está. Eu tenho um caderno ali que eu anoto cada insight desse, cada coisa dessa, eu anoto tudo. Entende? Então é sobre isso. Agradeço imensamente vocês, né, que assistiram esse vídeo. Qualquer coisa pode deixar aí a sua pergunta aqui, eu vou respondendo de acordo com o que eu puder. Se for uma pergunta relevante para a gravação de outro vídeo, eu gravo falando sobre o assunto, tá? E eu não sei se você vai assistir esse vídeo, Vanessa, tá? Vanessa, tá assim, Vanessa L Real, o canal dela. Eu vou ver se eu consigo deixar linkado aqui para vocês também, tá? O canal dela para vocês ir lá dar uma olhada. É uma pessoa incrível. E ela tem muito desses mergulhos também. A energia, nós não nos encontramos à toa, né, Vanessa? Então a gente sabe, a gente tem muito desses mergulhos. Vira e mexe, ela manda mensagem para mim, vira e mexe, eu mando uma mensagem para ela. São amizades incríveis que não, de baixa manutenção, sabe? Sem cobrança. Gosto disso. Depois também nós vamos falar sobre isso, tá bom? Gratidão, meus queridos, minhas queridas. Até o nosso próximo encontro. Eita!